Hoje de manhã nós já estivemos aqui compartilhando um pouco das experiências, testemunho, aquilo que nós estamos vivendo ali fora. Acabamos de chegar recentemente, não tem muito tempo, de Cuba, e de Cuba nós fomos para o México, tivemos ministrando no México, e poucas semanas agora, antes de vir aqui para o Brasil, e nós podemos ver Deus, Ele fez coisas tão lindas, tão grandes naquele lugar. Já um pouco mais eu vou estar falando de tudo aquilo que Deus esteve fazendo em Cuba e ali no México. E é claro que sempre agradecido por essa igreja linda, essa igreja Portas Abertas, que abraçou a nossa causa, né? Nos abraçou. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi a sensibilidade do Espírito Santo. Na primeira vez que eu estive aqui, ainda estava o nosso saudoso pastor Reinaldo, né? E eu estive ministrando aqui uma vez, uma segunda vez por meio do contato que fez o meu tio, pastor Helder, né? E logo depois eu recebo uma mensagem do pastor Reinaldo falando: olha, nós vamos adotar vocês, nós vamos apoiar você. Eu falei: eu já ouvi todo mundo, a gente prega de missões, a gente prega para como testemunho, todo mundo fala, os pastores, vamos apoiar, vamos ajudar. Eu falei: mais um que vai entrar na lista que falou que vai apoiar e não vai apoiar. E passou o primeiro mês e chegou ajuda, segundo mês chegou ajuda, e terceiro mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e essa igreja sempre fazendo parte da nossa vida, sempre fazendo parte do nosso ministério. Hoje de manhã nós falamos aqui que essa igreja, em momentos muito difíceis que nós enfrentamos, porque nós no decorrer do ministério, há muito testemunho glorioso de cura, milagre, maravilha, salvação, mas nós enfrentamos muitas lutas também, muitas dificuldades. Eu não sei se vocês lembram que a minha filha Emily, que está aqui, vocês estiveram orando por ela, porque ela esteve entre a vida e a morte. Quanto lembra disso? Ela esteve entre a vida e a morte, de tal maneira que um médico em Peru, né, ele falou, se aproximou de mim e falou assim: olha, eu vejo que você não é aqui do país, que você é estrangeiro, eu quero te dar um conselho: tire a sua filha do país, porque nós já não podemos fazer mais nada, aqui no Peru não há tratamento para a condição dela. E nós tínhamos que fazer um processo de sair para o Peru, para o Brasil, para poder renovar os nossos vistos aqui, e daqui levá-la para os Estados Unidos, para um tratamento mais eficaz, né? E nós não tínhamos as passagens para nós irmos, e essa igreja pagou as nossas 4 passagens para o Brasil, e foi algo assim tremendo, porque minha filha entrou nos Estados Unidos, e nós pensamos que eles nem ia deixar ela entrar por causa da condição que ela estava, e ela chegou ali nos Estados Unidos, ela foi no médico, quando ele olhou ela, falou: você já não pode tirá-la mais daqui do hospital, ela tem que se internar imediatamente. E ela estava agora internada em um dos melhores hospitais ali do Texas, na área do problema que ela estava enfrentando. E eu lembro que o doutor sentou comigo, ele falou: olha, até hoje, era um senhor, na minha experiência de médico, o máximo que eu vi dessa doença é aqui. E ele pôs a mão assim, e ele falou: você sabe onde está sua filha? Eu pensei: por aqui. Ele falou: sua filha está aqui, né? E entramos numa condição de clamar a Deus por um milagre. E começou um tratamento, mas ainda que ela começou esse tratamento, nós estávamos em oração, nós estávamos clamando a Deus, nós precisávamos de uma intervenção sobrenatural. E eu sei que Deus começou a usar os nossos amigos aqui. O nosso pastor acabou de falar isso, de estar orando por essa família, cobrindo a nossa vida. Às vezes eu encontro irmãos aqui que falam: olha, nós estamos orando por vocês, e essa é a única razão pela qual nós estamos de pé, né? Porque assim como nós necessitamos desse milagre, imagina, milagre traz milagre. 2 semanas que ela ficou no hospital, $187 mil, $187 mil, você multiplica por quase 4, e o médico chega e fala: a partir de hoje, você vai ter que tomar essa injeção toda semana, e cada injeção, essa injeção era mais cara do que o ouro, cada injeção com um pouquinho só de líquido, era $4 mil, multiplica 4 por 4 toda semana, tá bom? R$16 mil, vamos dizer assim, toda semana. Só que quando ela estava tomando essa injeção, e eu vi a minha filha aplicando essa injeção toda semana, o médico falou: olha, essa injeção é para o resto da vida, ela nunca mais vai poder tirar essa injeção, né? E eu falei: não, eu sirvo um Deus vivo, eu creio em um Deus de milagre.
E o Espírito Santo falou comigo, ela deve de tirar essa injeção, porque essa injeção, em vez de melhorar, vai matar ela, vai piorar ela em outros lugares. Era uma injeção tão forte, com tantos, como que fala, as reações, efeito colateral. E o efeito colateral era o quê? Era tuberculose, era todo tipo de problema. O cabelo dela começou a secar imediatamente, por causa do efeito colateral que estava tendo, e Deus falou, não, ela não vai precisar disso, eu vou curar ela, e eu já sabia disso, mas eu precisava que ela tivesse uma experiência com Deus, uma experiência de fé com Deus, porque eu tenho fé, mas eu precisava que ela tivesse fé, e um dia ela chegou à conclusão, e falou, não, eu quero tirar essa injeção, e Deus preparou algo, Deus tocou na vida dela, e ela está curada hoje, para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia! Está curada, não tivemos que pagar os 187 mil dólares, aquelas injeções nós quebramos e jogamos fora, e hoje ela está estudando no Cristo para as Nações em Dallas, se preparando para servir o Senhor, amém? Então, a oração é muito importante, nós necessitamos realmente de sermos cobertos pela igreja, e essa igreja nos abraçou, essa igreja aqui em Minas, né? Aleluia, que não foi nem a igreja onde eu aceitei a Jesus, onde eu cresci, mas vocês nos abraçaram. Tem uma palavra que fala que Davi, de tanto guerrear, ele se cansou de guerrear. Fala que ele cansou, e aí quando ele se cansou, veio um gigante contra ele, mas um dos valentes de Davi colocou na frente e defendeu ele, e foi exatamente o que essa igreja fez por mim, pela minha família e pelo ministério, no meio da luta, no meio da batalha, no meio das missões, né? Essa igreja nos abraçou, entrou na nossa frente e falou, não, ele não está sozinho, nós estamos com ele. Então eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês, vocês têm sido de grande bênção para a nossa vida. Agora há pouco tempo, pastor Diego, pastora Carola esteve conosco, lá nos Estados Unidos, e passamos um tempo glorioso, eles estiveram nos ensinando sobre o discipulado, sobre as células, né? Sobre esse trabalho maravilhoso que Deus está fazendo aqui com vocês, para nós podermos aplicar lá nos Estados Unidos e ajudar outras pessoas. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, vocês têm sido uma bênção na nossa vida, amém? Glória a Deus. E vamos continuar, aleluia, meditando na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 61, aleluia, Isaías, capítulo de número 61, amém? Glória a Deus. Encontre aí nas Escrituras. Eu falo que cada vez que nós chegamos aqui no Brasil, é uma confusão na nossa mente, porque nós só trabalhamos com espanhol, e o espanhol e inglês, e são quase mais de 15 anos trabalhando só no espanhol, né? Nos países hispanos, que nós fomos missionários no Chile, no Peru, e ainda nos Estados Unidos. Hoje a nossa igreja não é brasileira, nós estamos com uma base lá, mas é uma igreja hispana, né? Ou seja, nós falamos em espanhol com o intérprete em inglês. Então a gente chega aqui no Brasil, a gente tem que lembrar das palavras em português, as colocações, é uma confusão, amém? Mas diz aqui, Isaías capítulo 61, versículo 1, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Uma vez mais, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me. Repete comigo essa palavra, enviou-me. Outra vez diga, enviou-me. Aleluia. A restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia ainda em uma passagem muito conhecida das Escrituras, mas vamos ler nesse momento. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Aleluia. Amém? João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu,
Diga comigo, deu. Amém? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Olha que tremendo isso. Porque Deus enviou o seu Filho, porque Deus enviou, fale outra vez, enviou. Olha isso, porque Deus enviou. Amém? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Glória a Deus. Tome o seu lugar por um momento. Aleluia. Que coisa mais tremenda é o amor de Deus. Essa manhã nós estivemos aqui meditando em uma palavra, falando, aleluia, a importância de nós entendermos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Hoje nós estamos lembrando, é um dia mundial, nós estamos lembrando o dia da igreja perseguida. O dia da igreja perseguida. Essa manhã eu comecei falando aqui nessa manhã, igreja, o mundo não é o Brasil. A realidade do mundo não é a realidade do Brasil. A realidade do mundo não é a realidade aqui de São João del Rei. E graças a Deus, hoje nós caminhamos, passamos pelas ruas aqui em São João del Rei e começamos a ver bastante igreja, né? Você não deve ficar triste, está abrindo mais igreja. Não, glória a Deus, porque se eles ganham alma, nós estamos ganhando também. Amém? Se eles estão abençoando vida, nós também estamos sendo abençoados, porque nós estamos lutando pelo mesmo propósito, ganharmos vidas para o reino de Deus. Amém? Então, nós vemos aqui em São João del Rei, em diferentes lugares em Brasil, onde tem tantas igrejas. Há um lugar no Rio de Janeiro, em uma avenida que você passa ali em São Gonçalo, e você vê assim umas 30 igrejas em uma única avenida. Tem um bairro ali, do lado de Niterói, chamado Jardim Catarina, considerado o lugar onde existem mais igrejas, ali de todo o Centro-América, Latino-América, naquele pedaço ali. Só que a grande realidade é que não todos os países estão vivendo isso. A grande realidade é que muitos países ainda nem receberam ainda a palavra de Deus. É incrível. Países que ainda não ouviram falar do nome de Jesus, que ainda não conhecem a palavra de Deus. E nós não podemos dormir tranquilamente, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, dizendo glória a Deus. Mas o que vai acontecer com essas vidas que estão morrendo sem conhecer o amor de Jesus? Essa manhã eu estive falando aqui, eu fiz uma pergunta: se você está aqui hoje nessa igreja, desfrutando da salvação, é porque alguém um dia falou do amor de Deus para vocês. Você não estaria aqui hoje se alguém não tivesse te alcançado com as boas novas de salvação. Talvez hoje você estaria caminhando para a condenação eterna. Talvez hoje a sua família estaria caminhando para a condenação eterna. Talvez hoje a sua família estaria destruída. Talvez o seu casamento estaria destruído. Hoje eu cheguei aqui, né, o meu amigo aqui, meu irmão, ele se aproximou de mim e ele falou: você lembra quando a sua tenda teve pela primeira vez aqui? Eu falei: eu lembro. Ele falou: ele entregou a vida para Jesus ali naquela tenda, né? E graças a Deus por isso, que se aquela tenda veio aqui, saiu lá dos Estados Unidos só para que essa alma entregasse a sua vida para Jesus, nós já ganhamos. Mas foram muitas outras vidas abençoadas. A nossa tenda saiu daqui do Brasil, ela foi para o Chile, esteve no Chile foi para o Peru, ela ficou 1 ano no Peru, e foram mais de 1000 almas que entregaram a sua vida para Jesus ali naquele lugar. E cada alma, cada vida que entregaram a Jesus, nós dávamos nome, endereço, telefone para os pastores da cidade, para a confraternidade de pastores, para que pudesse cuidar. Nós tivemos testemunhos naquela tenda ali. Por exemplo, teve uma mulher que chegou lá, e ela chegou no culto, e nós estávamos no momento da oração, justo no momento de estar orando pelos doentes, e ela chegou ali, e ela caiu endemoniada. Aquela mulher, ela ficou possessa, e naquele momento nós ministramos a libertação nela, ela foi livre daquele demônio, e de repente ela ficou
ficou olhando de um lado para o outro, assustado, e falando assim: como que eu entrei nesse lugar? Como que eu vim parar nesse lugar? Eu estava indo suicidar, eu estava indo tirar a minha vida, e como que eu cheguei nesse lugar? Então ela foi liberta, ela aceitou a Jesus, e eu sentei depois para conversar com ela. Eu falei: mas por que você ia tirar a sua vida? Ela falou: o meu casamento está destruído, muitos problemas no meu casamento, o meu esposo, ele não quer me ver nem pintado de ouro, essa foi a palavra dela, e tudo está destruído na minha vida. Eu falei: não, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. Onde que está o seu esposo? Eu quero conversar com ele. Ele falou: não, ele não está aqui em Tacna, Peru, ele está lá em Arica, no Chile, e era 40 minutos de um país ao outro, porque é fronteira, e nós estávamos indo para lá, para pregar. Naquela semana eu ia estar pregando lá em Arica, no Chile. Eu falei: você vai mandar uma mensagem para ele, você vai falar: tem um pastor do Brasil que quer conversar com você, você precisa ir lá. E no dia seguinte eu estava pregando no Chile, o esposo dela não aparece lá, e sabe o que aconteceu? Ele entregou também a sua vida para Jesus, aleluia, e eles se reconciliaram, e estão bem servindo a Deus. Então, se nós hoje estamos desfrutando da bênção, da salvação, a bênção de estar na presença de Deus, é porque alguém nos anunciou a palavra. Se hoje São João del Rei existe a igreja Portas Abertas, lá atrás, alguém teve que pagar o preço para começar a pregar aqui em São João del Rei, em meio da perseguição, em meio das adversidades, porque não foi fácil quando o evangelho começou a entrar nessas cidades aqui de sul de Minas. Alguém pagou o preço. Então hoje, nós estamos vivendo o tempo da igreja perseguida, estamos lembrando hoje, mas nós poderíamos estar fazendo muito mais para Deus, porque quantas vidas estão cruzando o nosso caminho todos os dias, que ainda não conhecem o amor de Deus. Ou seja, você pode ser um missionário, e Deus pode levar você para diferentes nações, mas nós falamos aqui que todo coração que não conhece a Jesus é um campo missionário, e todo homem e mulher de Deus que conhece a Jesus, ele deve de ser um missionário. Quantas pessoas estão cruzando o seu caminho, que talvez Deus colocou do seu lado, para que você falasse do amor de Deus. Talvez algumas já morreram sem salvação, já se perderam, porque você não falou do amor de Deus para essa pessoa. Então é coisa muito séria, porque nós temos uma responsabilidade. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, o profeta Isaías, ele está falando por revelação, ele está tendo uma revelação e está falando do desígnio de Jesus, o ministério de Jesus, o Filho de Deus aqui na terra. E é muito tremendo, porque ele está dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O mesmo Pai ungiu, mas para que ungiu? Para enviar. Diga: para enviar. Então, para que ele foi ungido? Para enviar. E para que ele seria enviado? Para que ele viria nesse mundo? Para proclamar boas novas de salvação. Boas novas, que há esperança, que há salvação, que há perdão de pecado, que por meio de Jesus Cristo nós podemos retornar às bênçãos que o homem perdeu lá no Éden, a comunhão, pode ter a vida eterna com o Pai. Então ele foi enviado, mas não somente para isso, ele foi enviado para restaurar. Diga comigo: restaurar. Ele veio para restaurar. Jesus, ele não somente pregou, ele não somente ensinou. Em todo lugar onde Jesus pôs os seus pés para pregar, ele curou os doentes, ele deu vista ao cego, ele fez os mudos falarem, ele fez os surdos ouvirem, ele fez o paralítico caminhar, ele libertou os endemoniados, ele veio restaurar. Quantos aqui já foram restaurados por Deus? Quantos aqui já foram restaurados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus? Então, ele foi enviado com uma missão. E a sua missão não foi somente de pregar e ensinar, foi de restaurar, foi de curar, foi de libertar. Ele veio desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus diz: para isto apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aí nós encontramos lá em João 3,16, que de tal maneira amou Deus ao mundo. Amou, diga, amou. Fala: de tal maneira Deus me amou.
que Ele enviou o seu Filho. Nas duas palavras fala enviou, enviou, enviou. De que adianta um amor sem ação? De que adianta que Deus tivesse nos amado, mas não tivesse enviado o seu Filho? Vocês lembram da palavra dessa manhã, em Êxodo 3:7? Quando fala que Deus, Ele falou, eu tenho visto atentamente, eu tenho ouvido o seu clamor, e eu conheço as suas necessidades. E fala no versículo 8 assim, mas eu desci para livrar. Sabe qual é a grande diferença? Que Deus, Ele não somente viu, ouviu e conheceu, Ele enviou o seu Filho. Não adianta nada a igreja falar de necessidade, das vidas que estão sofrendo lá fora, das vidas que estão morrendo sem Jesus, das vidas que estão sofrendo, se nós não enviamos alguém, ou se nós não vamos para alcançar essas vidas. Assim como nós falamos, a fé sem obra é morta, o amor sem obras é morto. Nós temos que fazer algo para mudar essa realidade, para mudar a realidade dessas pessoas que estão sofrendo. Olha, meu amado, muitos países não estão vivendo o que nós estamos vivendo. Eu estive ali em Cuba agora, recentemente, acabo de chegar de lá, e é uma coisa tremenda, porque antes que o avião tocasse terra, quando ele estava pousando, nós já sentimos uma mudança no espiritual, você já sentia aquela opressão, e quando nós chegamos dentro daquele país, né, então os pastores vieram nos receber, e nós vemos ali como um governo, como as trevas pode parar uma nação, pode prejudicar uma nação, pode oprimir uma nação, e a gente vê uma nação que parece que parou no tempo, há 60 anos atrás, tudo velho, você não vê nada novo, não vê uma casa nova, não vê uma casa pintada, você não vê um carro novo, tudo que é novo é do governo, e tudo que não pertence ao governo é velho, antigo, é acabado, e nós vemos um lugar onde não pode construir igrejas, não pode construir templos, não pode ter letreiros de igreja, placas de igreja do lado de fora, e as igrejas estão escondidas dentro da casa, as pessoas com medo de sair na rua e evangelizar, com medo de sair na rua e pregar, e nós vemos ali uma igreja sofrendo uma grande necessidade naquele país, e nós aqui estamos desfrutando da liberdade, nós estamos desfrutando da bênção. Quantas vezes eu olho para a igreja aqui no Brasil, e eu começo a lembrar de países que eu tenho colocado os meus pés, são 34 países onde Deus tem nos levado, que não tem uma igreja como essa, que não tem um louvor como esse, que não tem um mover de Deus como esse, lugares onde às vezes não pode nem pregar o evangelho. Eu comecei a lembrar, hoje nós estamos falando da igreja perseguida, quando nós estivemos na Nigéria, e ali nós estávamos numa cidade no norte da Nigéria, e na cidade vizinha, eles mataram mais de 400 cristãos dentro da igreja, e queimaram, e colocaram todos os seus corpos queimados na rua. Essa é a realidade do que está acontecendo lá fora. Nós ainda não somos a maioria, como os muçulmanos estão tomando os países da Europa, como os muçulmanos estão tomando o mundo lá fora, porque eles têm um objetivo: enviar, pregar, tomar as nações. Essa é a meta do Islã. E nós como igreja não podemos ficar para trás. Nós como igreja não podemos estar aqui somente desfrutando do louvor, desfrutando da palavra, desfrutando da presença, desfrutando da bênção de estarmos no caminho do Senhor, enquanto tantas vidas estão perecendo sem salvação. Meu amado, devia de ser um requisito para que cada líder, cada pastor, antes de ser levado ao ministério, pudesse dar uma volta em muitos desses países lá fora, para entender a realidade e a prioridade, a necessidade de fazermos missões. Brasil, por muito tempo, tem sido uma esperança. Nós temos esperança que Deus continue movendo nessa nação, levantando homens e mulheres jovens para nações, para pregar a palavra de Deus. Agora, olha o que diz. Glória a Deus. Amém? Isso, me ajuda aí, sobe um pouquinho mais por causa da voz. Amém? Então, olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 15.
Fala assim a palavra de Deus. Amém? Contrário? Fala assim, olha, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas, cada vez mais seja menos amado. O apóstolo Paulo, ele entendeu a missão, ele entendeu o desígnio, ele entendeu o que é entregar a sua vida a Jesus. Irmãos, entregar a vida a Jesus não é somente levantar a mão, glória a Deus, recebi a salvação, agora eu vou desfrutar da bênção, sentadinho aqui na cadeira. Não, ele entendeu, ele tinha posição, ele tinha prestígio, ele era um homem de influência, ele perseguia os cristãos, ele estava prendendo os cristãos somente por pregar a Jesus, mas ele tem um encontro com Jesus que mudou toda a sua vida, ele verdadeiramente se converteu. Ele não foi convencido, ele se converteu realmente, e agora ele está em uma condição, e olha o que ele fala, eu de muita boa vontade, não é por obrigação não, irmão, temos evangelismo hoje, eu não quero ir no evangelismo, às vezes temos que obrigar, vamos fazer evangelismo, vamos visitar irmãos, vamos, não, ele está falando aqui, eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Será que ele não está fazendo aqui a mesma obra que fez Jesus por nós? Exatamente a mesma obra. Jesus nos amou, Deus nos amou, ele estava amando as pessoas, mas ele estava sendo menos amado. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto por amor de nós. Mas ele ressuscitou, amém? Agora imagina se cada pessoa que se convertesse dentro da igreja fosse como um apóstolo Paulo, entendendo que Deus o salvou, que Deus o transformou, para que ele pudesse transformar a vida de outras pessoas. Quando ele fala, eu gastarei o meu dinheiro, eu gastarei o meu tempo, eu gastarei o meu esforço, eu gastarei, às vezes o pastor falou que às vezes nós gastamos até a nossa própria família. Ele falou uma coisa importante aqui relacionada ao chamado. Eu lembro quando nós estávamos pastoreando aqui no Brasil, e nós estávamos já com um chamado missionário, e nós estávamos preparando para ir para o Chile. O meu pastor chamou eu e a minha esposa e sentou conosco assim, e perguntou à minha esposa, falou assim, olha, eu sei que o seu esposo ele tem um chamado missionário, que Deus chamou ele para o Chile, e você tem um chamado missionário? E era entrevista, eu falei, que fale que sim, e ela falou, não. Aí eu quase chutei a caneta, eu falei, o que você está falando? Eles vão nos enviar. E ela falou, não, eu não tenho um chamado missionário. E ele anunciou, e agora? Olhou para mim assim, ela falou, não pastor, mas eu tenho um chamado para ser a esposa do missionário, para estar do lado dele. Eu vou estar sempre do lado dele, eu vou caminhar sempre do lado dele, eu nunca vou deixar ele sozinho. E ela foi sincera, mas lá na frente, ela teve um encontro com o chamado, lá no Chile, e Deus também chamou ela, e ela agora estava vivendo o seu desígnio, o seu chamado, mas eu não poderia fazer isso se ela não estivesse do meu lado. Então essa é a grande realidade, eu me gastarei e me deixarei gastar, mas muitas das vezes nós não queremos gastar o nosso tempo para Deus, não, nós gastamos para o trabalho, nós gastamos para construir a nossa casa, nós gastamos para construir o nosso futuro, mas nós não estamos nem aí com as pessoas que estão morrendo sem salvação do nosso lado. Mas domingo nós estamos contentes aqui na igreja, ainda que não ganhamos uma alma para Jesus durante a semana, mas estamos contentes aqui na igreja, ainda que durante um mês não trouxemos nem sequer uma alma para Jesus. Então, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, perguntar se realmente queremos ser discípulos de Jesus ou não queremos ser discípulos. Nós temos que perguntar realmente se nós nos convertemos realmente ou não. Se verdadeiramente nós entendemos qual é o propósito da salvação, porque, glória a Deus, eu estou salvo, mas
porque alguém nos pregou, porque alguém nos falou do amor de Deus, mas tem alguém que está morrendo do nosso lado, que ainda não foi salvo, que ainda não conheceu a salvação, e nós não podemos estar de braços cruzados. Não é justo. Que hoje estamos falando da igreja perseguida, e quantos sofreram perseguições para que hoje nós desfrutássemos da salvação, para hoje nós ficarmos sentados de perna cruzada, de braço cruzado, sem fazer nada, porque nós não queremos nos gastar para Deus, não queremos gastar o nosso dinheiro para Deus, não queremos gastar o nosso tempo para Deus. Você acha que Deus está feliz com isso? Sim ou não? Hã? Vamos, não me olhe assim, amado, eu falo com vocês como eu falo com meus filhos, eu amo essa igreja. Amém? Então, essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. Agora, nós falamos aqui que a palavra missão tem a sua raiz na palavra enviar. Enviar, diz comigo, enviar. Amém? Ela descreve o amor de Deus em ação. Irmão, eu já vi pessoas falando, eu não gosto desse negócio de missões. Você não sabe o que você está falando. Você não tem a mínima noção do que você está falando, porque a palavra missão, a sua raiz, como nós estamos falando aqui, amém? A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina enviar. Enviar. Todas as vezes que você ouvir falar de missões na igreja, estamos falando como enviar. E o que significa isso? Ela descreve o amor de Deus em ação. Não descreve o amor de Deus somente, descreve o amor de Deus em ação. O profeta Isaías disse, olha, o Filho de Deus vai estar aqui na terra, ele vai estar ungido pelo Espírito Santo, ele vai proclamar boas novas, ele vai restaurar os corações, porque ele vai ser enviado. Amor de Deus em ação. Missões é amor em ação. Não amor sem ação. Imagina o seu esposo, fala, ai meu amor, eu te amo, mas não demonstra esse amor. Não te dá carinho, não te dá atenção, não cuida de você. Ai, eu amo os meus filhos, não está nem aí para os seus filhos, não tem amor, não tem carinho, não protege ele. Isto é amor? Isto é amor? Então amor não se demonstra de boca, de palavras. Amor se demonstra com ação. E o primeiro mandamento, eu esqueci, qual é o primeiro mandamento mesmo? Amar. E eu esqueci, qual é o segundo mandamento? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você está feliz por ser salvo? Sim ou não? Vamos, está feliz por ser salvo? Amém. Então por que você não ama o teu próximo tanto, a tal ponto de levar a salvação até ele? Você quer pregar para o seu filho, você prega para o seu filho, você quase traz ele obrigado para a igreja, porque você quer que ele seja salvo. Mas e aqueles que não são seus filhos? E aqueles que não são a sua família? E aqueles companheiros de trabalho? E aqueles companheiros na escola? E aqueles companheiros na universidade? Quem é você fora da igreja? Quem é você? Hoje eu falei que estamos vivendo o tempo da igreja 007, os crentes 007, os agentes secretos, são os crentes secretos. Ele está no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Está na universidade, ninguém sabe. Ele está tão secreto, assim, tão encoberto, que ele passa desapercebido. E a palavra de Deus diz algo tremendo aqui, e nós necessitamos entender isso, que ela descreve o amor de Deus. A palavra missões, ela descreve o amor de Deus em ação, para resgatar homens e mulheres, toda tribo, povos, raças, língua, nações, de todas as gerações. Esse projeto nasceu no coração de Deus desde a eternidade. Por esta razão, Deus enviou o seu único Filho ao mundo para ser missionário. Quem foi o primeiro missionário? Jesus. Jesus foi o primeiro missionário. Porque missionário, missões, enviado. O que é um missionário? Alguém que foi enviado. Jesus foi enviado a esse mundo para salvar eu e para salvar você.
Então isso é algo importantíssimo que nós necessitamos entender. E porque nós precisamos fazer missões, pregar a palavra de Deus, anunciar, nós falamos aqui, vamos repetir, porque hoje nós estamos lembrando da igreja perseguida. Marcos 16:15 disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que eu devo de pregar? Por que eu devo falar do amor de Deus? Por que eu não posso ficar de boca fechada? Porque a palavra de Deus diz, porque aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Mas aquele que não crê, o quê? Já está condenado. Aí nós vemos a palavra de Deus, mas como crerão, se não há quem? Pregue. Missões não é mais um departamento da igreja, não, irmãos. Missões não é algo assim para a gente ter o que fazer, não, para colocar mais dinheiro, não. Missões é salvação. Missões é o amor de Deus em ação. Missões é você amar tanto a Deus como Ele te ama. Missões é você amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Missões é você entender o que é ter entregado a vida para Jesus. Aí eu entreguei minha vida a Jesus. Se Ele não está no controle da sua vida, você não entregou nada. Porque entregar, eu entreguei. Ele está no controle. E eu tenho certeza que Deus não te salvou para você ficar sentado de braços cruzados. Ele te salvou porque Ele quer abençoar você, e por meio de você, Ele vai abençoar mais alguém. Ele te salvou porque por meio de você, Ele te deu a salvação, agora por meio de você, você vai levar a salvação para alguém. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade, e olha o que essa realidade nos fala, e eu quero ler isso com vocês. Olha o que fala aqui, Isaías capítulo 60, e o versículo de número 1. Isaías capítulo 60, e o versículo de número 1. Amém? Vamos ler, eu vou ler com vocês aqui. Olha o que fala assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai o quê? Vai nascendo sobre ti. Versículo 2, olha o que fala o versículo 2. Porque eis aqui, as trevas cobrirão a terra, e a escuridão, o quê? Os povos da terra. Amém? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória será vista, ou se verá sobre ti. Olha que tremendo, o mesmo profeta que revelou o desígnio de Jesus, a missão de Jesus, e falou o que ele estaria exercendo aqui na terra, ele agora está falando sobre a missão da igreja, o propósito da igreja, o desígnio da igreja. E voltando lá no versículo 1, vamos retomar isso para você entender. Ele fala: levanta-te, levanta. E o que significa se levanta? Eu estou sentado, tenho que ficar em pé. Não, está falando de posicionamento. Levanta, seja o homem que eu quero que você seja, seja a mulher que eu quero que você seja. Levanta diante de mim, não fique prostrado, não fique caído, não fique sentado. Levanta, toma, está falando de posicionamento. E quando ele fala resplandece, uau, resplandece. Deus mandaria você fazer algo que você não tivesse capacitado a fazer? Sim ou não? Não. Quando ele está falando resplandece, ele está falando porque eu coloquei algo dentro de ti, porque há algo dentro de você que vai fazer diferença. Mas você vai ter que se levantar como o homem que eu quero que você seja, como a mulher que eu quero que você seja. Eu não te chamei para você estar desapercebido, distraído.
Eu te chamei para cumprir um propósito na sua vida, eu tenho uma missão na sua vida, eu tenho um desígnio na sua vida. Ah, mas eu não tenho, não sei falar. E ele diz: eu não sou um Deus de confusão. Eu não sei por que a igreja está acreditando mais nas mentiras do diabo do que na verdade de Deus. Porque qual é a razão? Fala para mim, por favor. Qual é a razão pela qual você não fala do amor de Deus às almas perdidas? Qual é a razão? Você não pode? Mas a palavra de Deus diz: tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Aí eu sou fraco, não, diga ao fraco, forte sou. Aí eu não sei falar, nós falamos, você não sabe falar para alguém: Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida, Ele morreu por você, Ele vai te dar a vida eterna, Ele é o caminho, a verdade. Você não sabe falar isso? Eu acho que se a gente até ensinar para uma criancinha, ela vai saber falar isso, vai repetir. Ainda que você repita isso para alguém, a palavra de Deus diz que lá no começo da igreja primitiva, eles falam assim, ó, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você não precisa ser um pregador aqui em cima para falar do amor de Deus. Você não precisa ser um pastor. Você pode falar do amor de Deus a cada pessoa que cruza o seu caminho. Então a palavra de Deus fala: olha, levanta, toma uma posição, resplandece, o meu espírito está dentro de ti. O meu espírito está no meio de vocês. E por que nós necessitamos levantar e resplandecer? Olha o que diz a palavra. Você pode voltar aí, por favor, o versículo, amém? Olha o que diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Está falando de Jesus. E a glória, diga, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2. Versículo 2, porque eis aqui, por que eu tenho que me levantar? Porque eu tenho que resplandecer? Porque eu tenho que mostrar a glória de Deus? Por causa que fala aqui, as trevas cobrirão a terra. E o que é as trevas? É uma manifestação satânica, é uma influência satânica do diabo, do inferno, que está vindo sobre a terra. Ele falou, está vindo, mas já está aqui sobre a terra. E olha o que diz: e a escuridão sobre os povos. Está falando do poderio, da influência, da manifestação de Satanás e do seu reino aqui na terra. Mas olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, olha, mais, diga comigo, mais sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória, diga, a sua glória, diga, a sua glória se verá sobre ti. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diz: verão a glória de Deus na sua vida. Eles vão ver. Agora, o que é a glória? O que é a glória? Quando está dizendo, e verão a glória do Senhor sobre ti, o que é a glória? O que é isso que a palavra está dizendo que eles verão sobre mim? A glória é, diga comigo, a visível presença de Deus manifestada no meio do seu povo. Isso é glória. Isso é glória. A visível presença de Deus manifestada no meio do seu povo, chamado no Antigo Testamento pelos rabinos Shekinah. Morada de Deus, habitação de Deus. A glória de Deus é o Deus visível manifestando por meio de ti. É Deus falando pela sua boca, é Deus curando através de você, é Deus libertando por meio de você, é Deus se revelando por meio de você. Porque, meu irmão, as trevas vão vir, elas já estão, a escuridão, a influência do diabo já está sobre as nações, mas não vai vir sobre você. O fato de que venha treva sobre a terra não significa que você tem que ser treva. Você foi chamado para ser? Você foi chamado para ser? Jesus é a luz do mundo. E se nós somos seus filhos, nós somos o quê? Luz. Mas se você está escondido, não é o que diz a palavra, nós não podemos pegar o quê? Como é que fala em português? A lâmpada, não sei, colocar debaixo da cama, como é que fala?
Lamparina, né? E esconder debaixo, de que aproveita a luz, imagina a gente pegar essas luzes e colocar tudo escondido debaixo da cadeira. Saiu do propósito pela qual foi criado. E tem muito crente saindo fora do propósito pela qual foi criado, não estão dando frutos. Você vê, Jesus está caminhando com o discípulo, ele está com fome, ele vê uma figueira ali, ele procura fruto e fala, não tem, então você seca e morre, porque você saiu do propósito, você não está dando fruto. A parábola dos talentos diz que nós vamos dar conta a Deus, vamos prestar conta a Deus dos talentos que Ele colocou na nossa mão. E o diabo tem colocado um engano na igreja, que nós podemos estar cuidando da nossa vida, nós podemos fazer tudo, assim, sem responsabilidade. Falei e volto a repetir que se Deus hoje chegasse e falasse, olha, a partir de hoje ninguém mais precisa vir na igreja, olha, está todo mundo livre, pecando ou não pecando, todo mundo vai entrar no céu, eu acho que as igrejas esvaziariam. Como aquele jovem rico que se aproximou de Jesus, falando, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ah, muito bem, né? Você quer ter a vida eterna, você não quer ir para o inferno, né? Ó, você faz isso, guarda o mandamento, faça isso. Ele falou, mestre, tenho feito tudo isso. Excuse me, ainda falta uma coisinha. Que? Não só uma coisinha só. Que? Você pega tudo que você tem, você vem ajudar os pobres, vem e segue-me. Seja o meu discípulo. Seja o meu discípulo. Eu vou te dar um tesouro no céu, eu vou te devolver o tesouro no céu. Ou seja, se eu vou dar um tesouro no céu, porque você vai estar lá. Eu vou te dar o que você está pedindo, mas você vende tudo por agora, deixa a sua prioridade de lado, e vem cá ser o meu discípulo, caminha comigo, vamos anunciar as boas novas. Aí ele, tá, peraí, eu vou ali na venda rapidinho e já volto. E nunca mais voltou. Tem muitas pessoas que somente querem ir para o céu, não querem ir para o inferno, mas não querem ser discípulos de Jesus. Não querem falar do amor de Deus. Não pensa que tudo é paraíso, não pensa que tudo é fácil lá fora. Muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, pastor João, eu queria ser como você vai para tantos países, né? Não, você não quer ser como eu. Conversa com a minha esposa, e ela vai te falar o que nós passamos lá atrás, o que nós vivemos lá atrás, o que nós já passamos com a nossa família. Até hoje, mas você está nos Estados Unidos. Não, Estados Unidos, irmão, realmente tem dinheiro. Quem vai trabalhar lá, quem vai por dinheiro, para trabalhar, ele vai. Mas quem vai para servir a Deus e está viajando para as nações todo o tempo, ele nem tem tempo para fazer dinheiro lá. Você vai ter que colocar uma prioridade na sua vida. Se você valoriza a tua salvação, você está feliz pela tua salvação, por que você não compartilha essa salvação com alguém? Alguém está precisando conhecer o amor de Deus. Em muitos desses países que nós temos ido, nós estamos encontrando um tempo de pastores cansados, pastores esgotados, pastores com depressão, pastores que estão falando em tirar as vidas. Está acontecendo por causa desse avanço das trevas. Cada vez que a igreja substitui a fé e o sobrenatural, ela vai ficar presa à realidade do natural e da circunstância. E nós estamos encontrando ali pastores precisando de ajuda, precisando ser fortalecidos. Essa semana mesmo encontrei um pastor que ele foi numa ministração, uma cruzada que nós fizemos ali em Lavras, e ele veio conversar comigo, ele falou, olha, eu já estava a ponto de desistir, eu estava a ponto de jogar a toalha e parar tudo, abandonar o ministério, abandonar tudo, mas Deus fez algo tão grande na minha vida, esse foi um tempo de visitação. Você não sabe o que você pode fazer na vida de uma pessoa. Quando eu olho para aquilo que Deus fez na minha vida, da onde Deus me tirou, Ele me tirou das ruas, Ele me tirou das drogas, Ele me tirou do álcool, eu não tinha nem roupa para vestir, eu cheguei a comer comida estragada, eu não vivi um dia sem consumir drogas, e eu penso assim, que se Deus pôde fazer na minha vida, Deus pode fazer na vida de qualquer um de vocês, qualquer um. Se Deus pôde fazer na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um de vocês. E quando você vê alguém sendo usado por Deus, não é que eles são melhores do que você, não é porque eles podem mais, têm mais conhecimento, mais capacidade, não. É somente porque eles falaram sim para Deus. Eles entregaram o controle da sua vida para Deus.
Ele fala: Deus, eu quero viver, eu vou me gastar, eu me gastarei, eu vou fazer a sua vontade. Eu contei agora essa experiência de Cuba. Quando nós chegamos lá, os pastores foram nos receber com tanta alegria, um carro tão simplesinho, o carro tinha mais de 63 anos, imagina. E ele foi lá nos buscar, nos levou para a casa dele. Eu falei: glória a Deus, agora vem aquele almoço abençoado, né? A gente, depois de uma viagem, você vê, o pastor me levou hoje para comer num lugar, meu Deus do céu. Farofa, angu, torresmo, frango, caipira. O que não comemos lá? Então, nós estávamos em Cuba e eu falei: glória a Deus, agora vamos comer aquela comidinha cubana abençoada. E vem a pastora ali com um pratinho de arroz, só um pouquinho de arroz, um feijão que tinha mais água do que caroços de feijão, e um negócio lá que parecia tipo farinha de quibe, mas era uma farinha de peixe, um negócio esquisito lá, e foi o melhor que tinham para nos oferecer. E ela falava assim com muita vergonha, falou: pastor, eu quero pedir desculpa, nós queríamos oferecer algo melhor para vocês, mas é que realmente nós não temos algo melhor para servir. E eu falei: minha irmã, não se preocupa, e não tinha nem direito a repetir, não, porque era o que tinha ali, né? E depois de uns 3 dias nós já estávamos com fome, porque era pouca comida realmente que tinha. A realidade de Cuba é muito difícil, porque um médico ganha $30 ao mês, um engenheiro ganha $30 ao mês, tá bom? E eles ganham uma bolsa que não é uma cesta básica, é uma cesta miséria, que vem um pouquinho só de comida assim, e eles têm que viver dentro dessa realidade. Não existe casa nova, não existe nada novo, é tudo velho. Os pastores quase não têm roupas para vestir. E um dia eu falei: pastor, vamos sair para comprar, vamos no mercado, vamos no supermercado, eu quero fazer uma compra para a sua família. E ele falou: pastor Jean, você não está entendendo, não tem onde comprar comida. Não tem. Aí eu pensei assim: não pode ser, esse pastor, talvez ele não pode ser. E eu lembro que um dia nós saímos pela cidade, e eu falei: eu vou achar um armazém, eu vou achar um supermercado, não é possível que não tenha. E eu passava em cada lugar atentamente olhando, e não existia um supermercado, não existia um armazém sequer para comprar comida. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos lá. Um dos pastores que estavam lá, ou seja, quando ele ia abrir o culto, ele subia, quando ele descia do altar, ele tirava o sapato dele, dava o sapato para a esposa subir, aí ela calça o sapato do esposo, sobe lá, canta alguns louvores, depois ela desce com o sapato do esposo, devolve o sapato para ele, e ele sobe para pregar a palavra de Deus. Um povo sem esperança, um povo sem perspectiva de vida, uma geração que nasceu dentro dessa realidade política, que não tem esperança para nada. Eu lembro, contei que nós levamos o pastor, falei: pastor, vamos hoje num restaurante, porque se você for na área turística de Cuba, você vai encontrar hotel 5 estrelas, restaurante 5 estrelas, mas são para o turista, o cubano em si, ele não tem como ir naquele lugar. Quando nós fomos com o pastor falou comigo: pastor Jean, faz 7 anos e meio que eu não venho aqui nessa área da cidade. Eu falei: por quê? Ele falou: o que nós vamos vir fazer aqui? Eu lembro que nós entramos em um restaurante, não era nem um restaurante chique como nós fomos hoje, e eles não sabiam nem como se portar, e quando eles viram comida vindo, você vê os olhinhos deles com os filhos, a esposa com vergonha assim, comendo assim, e o pastor de repente começa a chorar falando: eu tenho 57 anos, falou: é a primeira vez que eu entro dentro de um restaurante com a minha família, e não estou falando um restaurante chique. E ele estava feliz, e aquele pastor a cada meia hora ele falava: obrigado pelo que você fez por mim e pela minha família, de nos levar num restaurante. Obrigado, olha, obrigado por esse tempo de ministração, um tempo que fez. Numa segunda-feira, nós tínhamos livre, era o único dia livre, nós alugamos um ônibus, levamos a família do pastor, levamos a igreja, e fomos passear na praia, fomos orar, fomos passar um tempo. A vida desse pastor mudou. Meu irmão, você sabe quanto que é $30? Você sabe quanto que é isso? É menos de R$150.
Eu falei que esse pastor, ele tinha um sonho. Nós passamos do lado de uma loja, de repente o pastor, ele fez, a gente estava andando, conversando, ele foi fazendo assim, assim, assim. Eu falei, o que foi? Ele falou, nossa, olha, esse é o meu sonho. Qual é o teu sonho? Ter um carro que... Não, uma malinha de viagem, pequenininha assim, era o sonho do pastor. Onde que eu pudesse pôr minhas roupas, minha Bíblia, as coisas, quando viajar lá para o interior para pregar, entendeu? Então, nós fomos com roupa, voltamos com pouca roupa, deixamos nossa mala, roupa, sapato, tudo lá. E nós aqui, meu Deus, nós fomos no restaurante hoje. Você já não aguentava mais colocar comida. Temos sapato, temos roupa, olha que povo lindo que temos aqui. Nós podemos fazer tanto pelas pessoas lá fora. Eu não digo que você tem que entregar toda a sua vida. Tira uma férias para Jesus. A minha férias, eu vou ir para um país, vou fazer uma viagem missionária, eu vou falar do amor de Deus. Olha, eu vou aqui para Prado. Poxa, nós fomos lá ontem, ganhamos talvez mais de 50 almas aqui do lado ontem. Você tem tanto de Deus para dar. Você pode fazer tanto a diferença. Você nunca sabe quem você vai estar ganhando para Jesus. Um grande evangelista chegou em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, para fazer uma cruzada numa tenda. Vocês lembram quando a minha tenda esteve aqui em São João del Rei? Vocês lembram? Né? E ele preparou tudo, dá muito trabalho preparar uma tenda, e somente uma alma entregou a vida para Jesus. Né? E o diabo riu, falou, tanto trabalho, uma alma só para Jesus. Só que aquela alma que entregou a vida para Jesus era Billy Graham. E Billy Graham ganhou milhares e milhares e milhares de almas para Jesus. Você nunca sabe, pode vir uns músicos aqui, vem uns músicos aqui para cima. Você nunca sabe quem vai se converter pela sua palavra. Às vezes nós montávamos na nossa tenda, uma alma aceitava Jesus. Eu falei, mas quem sabe essa alma vai ser um Billy Graham? Quem sabe essa alma, talvez ele vai muito mais longe do que eu fui. Ele vai alcançar muito mais do que eu alcancei. Talvez uma alma que você ganhe para Jesus, ele vai viver e fazer aquilo que você nunca viveu, que você nunca fez. Então Deus quer fazer algo por meio de vocês. Deus quer fazer algo por meio das suas vidas. Eu compartilhei com vocês que essa tenda, hoje aqui de manhã, essa tenda que esteve aqui em São João del Rei, nós trouxemos ela dos Estados Unidos. E quando ela esteve aqui no Brasil, trabalhamos com ela um tempo, levamos ela para o Chile. E foi um grande desafio levar ela para o Chile. Nós gastamos muito dinheiro para levar essa tenda para o Chile, cruzando o Brasil por terra, depois Paraguai, Argentina, Chile, e depois ela foi para o Peru. Mas nós vimos ali no Peru mais de 1000 almas que entregaram a sua vida para Jesus. E hoje nós estamos orando a Deus. Quantos aqui têm ouvido do que está acontecendo no México, ali nas fronteiras com os Estados Unidos? Quantos estão ouvindo o que está acontecendo? Nós estávamos lá, quanto tempo que eu tive lá agora? Um mês atrás eu estava ali no México. E o que está acontecendo que as caravanas estão vindo de Centro-América, estão tumultuando toda a fronteira ali, crianças abandonadas, pessoas, famílias com fome tentando entrar nos Estados Unidos. E ainda tem um problema em cima disso, porque há uma guerra terrível dos cartéis, dos narcos, ali naquela área, porque os cartéis que dominam a fronteira dos Estados Unidos, do lado do México, é o que comanda a entrada de droga dentro dos Estados Unidos. E nós estamos vendo, assim, guerras, assassinatos bárbaros, terríveis, pastores, que seus filhos estão sendo sequestrados pelos cartéis, a sua família está sendo sequestrada, mortes por toda parte, mas não morte que, deu um tiro, acabou, mortes bárbaras, de pendurar corpos por toda parte, cabeça para um lado, às vezes caminhão despejar corpos ali na praça principal, e pastores lá no meio desse campo de guerra pregando. Nós tivemos ali, passamos por rodovia, que os cartéis, os narcos, estavam controlando a rodovia,
E eu com a minha esposa dentro do carro, minha filha dentro do carro, eu falei, meu Deus, livra-nos, Senhor, dá-nos livramento. Nós vimos pastores chorando ali no México, agradecendo por alguém sair do Brasil e estar ali no meio deles para poder animar, inspirar, fortalecer e ministrar ele. Mas sabe uma coisa? Jean Marques e sua família é muito pouco. Deus precisa de você. Deus precisa que alguém se levante aqui nessa igreja. Precisamos de alguém que se disponha aqui hoje, que pudesse falar como Paulo: olha, eu vou gastar o que eu tenho, eu vou me deixar gastar, eu vou entregar a minha vida para Deus. Deus me tirou das ruas, da maconha, da cocaína, da heroína, do álcool. Eu não estou servindo a Deus porque eu fui a melhor opção de Deus. Ainda hoje eu não me sinto capaz. Ainda hoje eu me sinto tão falho. Já pensei parar muitas vezes. A única razão pela qual não parei é porque eu amo a Deus. Eu tenho um amor pelas almas. Eu quero terminar a minha vida velhinho, assim, com uma bengala dando na cabeça dos outros, assim, falando: aceita Jesus, seja curado, seja transformado. Eu quero, se Deus me dá força para isso. Eu já falei, estamos esperando as nossas filhas crescerem um pouco mais, seguir o seu caminho. Já falei com a minha esposa, nós vamos viver dando volta ao redor do mundo, pregando a palavra de Deus, né? Essa vai ser a nossa vida, amém? Isso que nós vamos fazer. Nós vamos viver até o último momento falando do amor de Deus. Em cada lugar que chegamos, que voltamos, ele fala: você lembra, você orou por mim, a minha família se converteu, você orou por mim, eu fui curado, você orou por mim, olha, eu recebi esse milagre, eu recebi essa cura, olha, nós agora estamos servindo a Deus. Imagina se 10 pessoas se levantaram aqui nessa igreja, 10 pessoas se levantar e falar: eu me entrego a esse chamado. Amado, não espera melhor momento, não espera melhor ocasião, não espera, porque amanhã pode ser tarde, mas pode ser que Jesus venha hoje ou amanhã, e você vai chegar diante dele com um chamado morto. Você vai chegar diante dele talvez com as suas mãos vazias, falar: eu estava esperando o melhor momento para te obedecer. Como assim melhor momento? Não vai ter melhor momento, não vai ter. Você está esperando melhorar o quê? Você está crendo no conto da carochinha, como se diz aí? Vamos esperar as coisas ficar bem e eu vou servir a Deus. Para! O diabo está te enganando, você não percebeu isso? Jesus está às portas, ele está vindo agora. Se você tem que ser um homem de Deus, esse é o tempo. Se você tem que ser uma mulher de Deus, esse é o tempo. Deus, qual é a sua desculpa? Jeremias falou, Deus falou: eu tenho um plano na sua vida. Ele falou: Senhor, é que eu não sei falar, eu sou um menininho. E você, o que você está falando para Deus? Os meus filhos, é que eu tenho que criar meus filhos primeiro. Então seus filhos estão te impedindo de você ser o homem, a mulher que Deus quer que você seja? É o meu esposo, é o meu trabalho, é a condição. Fala logo, seja sincero, bote as cartas na mesa, fala logo: eu tenho outras prioridades na minha vida em vez de servir a Deus. Seja sincero. Às vezes passa uma maquiagem na nossa cara assim. Não, fala logo: eu tenho outras prioridades na minha vida que servir a Deus. Agora, se você quer servir a Deus, ainda que você não saiba falar, ainda que você não tenha estudo, não tenha, mas você quer servir a Deus, Deus vai caminhar com você, Ele vai estar do seu lado, Ele vai te abençoar, Ele vai entrar junto com você, Ele vai falar com você, Ele vai estar do seu lado, Ele vai se revelar na sua vida, Ele vai manifestar com poder e glória. Mas você somente tem que falar para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu tenho medo, eu também tenho, creia-me, eu também tenho. Também tenho medo de muitas coisas que eu vivo a cada dia. Viver por fé não é fácil. Cada dia você tem que depender de um milagre, cada dia você tem que depender de um sobrenatural. Às vezes eu falo: não é mais fácil a gente viver no natural ali. Mas você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, Deus tem um plano na sua vida. Você, meu Deus, você está numa condição muito melhor do que quando eu conhecia Jesus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar.
Eu tenho que ir para a China? Não. Começa sendo fiel aqui onde você está, com o seu vizinho, ali onde você vai comprar pão, ali no seu trabalho. Começa, faz um propósito. Vou ganhar uma alma para Jesus nesse mês. O diabo está rindo da minha cara, eu vou rir da cara dele agora. Eu vou ganhar uma alma para Jesus, você quer? Se você não testificava de Deus no seu trabalho, na universidade, onde seja, na sua rua, na sua casa, nos seus vizinhos, fala: eu vou testificar do amor dele, eu vou fazer a diferença. E sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai resplandecer dentro de ti. E eles vão ver a glória de Deus sobre ti. Eles vão ver Deus em você. Eles vão ouvir: Deus está fazendo algo dentro de ti, filho. Ele está te tocando. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai levantar. Você vai ser o homem e a mulher que Deus quer que você seja. E Deus vai resplandecer dentro de ti. Eles vão ouvir Deus pela sua boca. Eles vão sentir Deus por meio de você. Eles vão ver Deus, eles vão ser transformados, abençoados, curados, serão salvos por meio de você. E ainda que tenha trevas, mas você vai ser luz. Você vai resplandecer. Você vai ser um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Não somente querendo ter a vida eterna, mas como Jesus falou: vende tudo, segue-me. Você vai seguir a Jesus, você vai caminhar com Ele. Mas sabe o que? Um dia você vai chegar no céu, você não vai ter vergonha. Você vai olhar para o Senhor e vai dizer: eu cumpri o meu propósito, eu cumpri a minha missão. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que hoje se levante um homem de Deus aqui. Eu quero orar para que hoje se levante uma mulher de Deus aqui. Espírito Santo. Espírito de Deus. Quebranta este coração. Eu não sei, mas deve ser muito triste chegar diante de Deus assim, com aquele sorriso de orelha a orelha. E Ele fala assim: deixa eu ver os talentos, os dons. O que você fez? Você chega lá e Ele fala: mostra-me agora. Vamos, o dia da prestação de conta. Vem cá, você foi o homem que eu pedi que você fosse. Você foi a mulher que eu pedisse que você fosse. Vamos, a parábola dos talentos. Os talentos, vamos. Você tinha 1, me trouxe 2. Você tinha 5, me trouxe 10. Ou enterrou. Ele falou: servo bom e fiel, entra no meu reino. E o que escondeu, Ele falou: servo mau. Não, como mau, eu te amo. Servo mau, infiel, aparta-te de mim para o fogo eterno. Como que você vai esconder o grande tesouro da salvação? Como você vai enterrar o grande tesouro da salvação e não vai compartilhar com outros? Ei, o replace queira malabar, chemi que norere cantou merrace que mandará labar. Quantas vezes mais terei eu que falar contigo, diz o Senhor. A mente corre manto e calai e porque tenho falado contigo. E você já sabe o que deve de fazer diante de mim. Oh, escolhei agora entre os vossos caminhos e o meu caminho, diz o Senhor. Porque eis que em breve venho. Vamos, quantas vezes mais, quantas confirmações mais, quantas profecias mais Deus vai ter que te entregar, quantos pregadores mais. Aí você vem, fica triste, chora um pouquinho,
mas segunda-feira você é o mesmo João, você é a mesma Maria, nada mudou na sua vida, a sua vida voltou à rotina. Vamos, quem é você realmente? Levante-se, levante-se. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Tem alguém aqui que quer se entregar mais para Deus? Tem alguém aqui que fala: olha, eu quero dar mais de mim para Deus. Eu não sei como que vai ser isso, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas eu quero dar mais de mim para Deus, eu quero servir mais a Deus. Levante as suas mãos, se você. Vou te pedir uma coisa, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem cá, eu quero orar por você que verdadeiramente está sendo tocado pelo Espírito de Deus. Você que verdadeiramente fala assim: Deus, Ele está me tocando. Eu estou ouvindo que não é o pastor Giamar, que é Deus que está falando comigo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero servir a Deus. Eu sinto que essa igreja vai fazer diferença. Eu sinto o Espírito de Deus passando aqui nesse lugar. Eu sinto o Espírito de Deus, que é Ele que está tocando o seu coração. Não passou muito tempo não. Não passou não. Esse é o tempo. Esse é o tempo para viver aquilo que Deus quer que você viva, o propósito dEle, o chamado dEle. Oh meu Deus, Deus, dá-me 10 pessoas aqui nessa noite. Dá-me somente 10 pessoas aqui, que de coração, que de verdade se entregue, que de verdade diga assim: eu quero ser usado pelo Senhor. Deus está fazendo algo dentro de você. Deus está fazendo algo agora dentro de ti. Ele está te tocando. Talvez você fale assim: olha, eu não sou digno, eu não sou capaz. Eu também não sou. Não sou. Às vezes eu acho que eu sou o menos apropriado para servir a Deus, o menos digno. Mas eu falei sim para Deus. Eu falei sim para Ele. É Ele. É Ele que está te tocando. É Ele que está falando com você. É Ele que está fazendo algo dentro de ti. É Ele que está quebrantando o seu coração outra vez. É Ele que está dizendo: é o tempo. É o tempo. Esse é o tempo. Vamos, só fala com Deus assim. Talvez você fale: mas eu tenho medo, eu não sei como. Não tem problema não, só abre o teu coração. Vamos, filho, só abre o teu coração. Vamos para Ele e fala assim: eu quero, Deus, de verdade eu quero te servir. Então eu vou orar, porque é a unção que se respeita, é a unção que se recebe, a unção que se respeita, é a unção que se recebe. Então eu quero orar por vocês, que Deus vai usar as suas vidas. Deus já falou com você, Deus já te entregou profecia, e Ele fala: tem mais, tem mais, tem mais. Ele fala: filha, tem mais, tem mais, tem mais. Vamos, Deus está dizendo: tem mais. Eu quero usar vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero fazer mais. A mais, querido. A mais, há muito mais. Existe muito mais. Novas temporadas, coisas novas vão se revelar na sua vida. Vai vir um novo tempo de Deus. Ele está dando volta na página do livro, Ele está virando a página do livro, e vai começar algo novo. Você pode começar a viver algo maravilhoso, extraordinário, emocionante, extravagante com o Senhor. Deus quer te dar mais a cada um de vocês. Eu quero orar por vocês. Espírito Santo, toca nesses corações que hoje estão aqui na frente, Pai, sinceramente entregando a Ti. Vamos, fecha os teus olhinhos a Deus
E abre o teu coração e diante dele fala assim: Pai, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse homem de Deus. Eu quero ser essa mulher de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero ser usado por ti, ainda que eu não me sinta digno, ainda que não me sinta capaz, ainda que não me sinta preparado, ainda que não me sinta capacitado, mas eu quero te servir. Então agora, Pai, em nome de Jesus, eu falo no mundo espiritual uma transferência de unção, porque eu entendo que aquele que recebe um profeta com honra de profeta, ele recebe o galardão do profeta. E hoje eu quero soltar esta unção de nações, esta unção de testificar da sua palavra, do seu amor, do seu poder, sobre cada pessoa aqui nesta noite, que de verdade está falando a ti: eu quero ser usado por ti, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero ser usado por ti, eu quero ganhar alma, eu quero transformar a vida. Pai, ativa a unção na vida deles agora, ativa a unção na vida deles agora. Oh, me recantara me quiocherei ranaste come ralabá. Ativa esta unção agora, receba esta impartição, receba esta ativação, receba, porque a unção que se respeita é a unção que se recebe, a unção que se respeita é a unção que se recebe. Receba o teu chamado agora, receba uma visão agora, receba uma palavra. A quem você deve de buscar, a quem você vai testemunhar, aonde você tem que ir. Receba, 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 em Jesus' mighty name, no nome de Jesus. Receba, receba a capacitação, a unção, o amor pelas almas. Sejam transformados nesta noite, seja transformado em espírito no mundo espiritual nesta noite, para ser um homem diferente, uma mulher diferente. Levanta-te e resplandece, porque já veio a sua luz, e a glória do Senhor será vista sobre ti. Eu declaro nesta noite que a glória do Senhor será vista sobre ti, a visível presença de Deus manifestada em ti, em ti, em ti. Oh, Ele está mudando o teu coração, Ele está mudando a sua vida. Você vai sair daqui diferente. Eu posso sentir que alguns vão sair daqui diferente, que alguns vão sair daqui mudado, para ser o homem que Deus quer que ele seja, para ser a mulher que Deus quer que ele seja. O diabo perdeu uma vez mais. Ele perdeu. Ele pensou que você não se levantaria. Ele pensou que você não se entregaria ao propósito de Deus. Ele perdeu, você se levantou, você se entregou, e Deus vai te usar. Glória a ti, Senhor. Use cada uma dessas vidas. Eu abençoo as suas vidas, eu abençoo as suas famílias. Verdadeiramente algo mudou dentro de ti, filha. Verdadeiramente algo mudou dentro de ti. Ele mudou. E prepara, Deus tomou o controle da sua vida. Deus tomou o controle de algumas vidas aqui nesta noite. Deus tomou o controle. Eu posso sentir mudanças. Jovem, Deus tem plano contigo, Deus tem propósito contigo, Deus tem chamado na sua vida. Ele vai te usar. Prepara, abre a tua boca. O Espírito de Deus vai abrir a sua boca. Ele vai te encher. Aleluia. Essa irmã com bebezinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aleluia. O Espírito
Espírito de Deus está trazendo uma ativação aqui nesse lugar. Oh, Rei, Ele está passando aqui. Você ama, aleluia, Ele te ama. Oh, glória. Deus está soltando um milagre sobre a sua vida nessa noite. Deus está soltando um milagre sobre a sua vida. Deixa ela passar aqui. Ele está soltando um milagre sobre a sua vida. Ele está soltando um milagre dentro de você, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a sua vida, e Deus tem propósito. Ele falou tão claro com você. Solta, 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 solta. Enquanto você passou aqui pela causa de Deus, Deus começou a visitar você pela sua causa. Deus está fazendo algo na sua vida. Ele está fazendo. Filho, Deus está falando contigo. Deus está te chamando para um propósito. Ele está passando aqui. Não quero interromper esse momento de ativação do Espírito Santo, que Ele está tocando na sua vida. O chamado é a coisa mais gloriosa, é a coisa mais linda, nós entregarmos ao propósito de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Algo vai mudar hoje na sua vida, algo vai mudar hoje na sua vida. Amém, glória a Deus. Agora eu quero que você vire para essa pessoa que está do seu lado, dê um abraço nele, um abraço nela, e diga: eu acredito em você, eu acredito no seu chamado, eu acredito em você. Amém? Eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu chamado, eu acredito em você, eu acredito no que Deus tem para fazer na sua vida. Eu acredito, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua vida.